irmãs, para a gente começar com a segunda palestra. Felipe, você controla o meu tempo? Eu começo a falar e não vejo. Tá, eu vou começar. 10h40, 50 minutos. Se minha vida estiver faltando 5. Então vamos lá, meus irmãos e irmãs, dar início à segunda exposição do dia, e a palestra vai ser comigo mesmo. Meu nome é Rafael Van Erven, sou de Niterói, do Grupo Espírita Servidores de Jesus, e estou junto com os fundadores do MOVE, realizando esse trabalho. A palestra de agora tem um tema muito extenso, que é o tema da alimentação e as suas dimensões. Dimensões espirituais, dimensões ambientais, políticas, sociais, éticas e daí por diante. É um fato que nós não estamos acostumados a pensar com essa profundidade quando se trata da alimentação. Nos alimentamos, aqueles que podem, 3, 4 vezes ao dia, sem perceber as consequências e a gravidade de um ato que se tornou banal, corriqueiro, odierno. Quem de nós para refletir sobre essas consequências, sobre essa parte que está submersa no momento que a gente compra um produto num supermercado, numa feira, a forma com que a gente se alimenta daquele alimento que a gente produz, fabrica, enfim, não estamos acostumados a pensar com essa profundidade. E essa palestra faz esse convite para a gente estender o nosso olhar às camadas mais profundas que envolve a alimentação, para que a gente se responsabilize cada vez mais pelas questões ambientais, espirituais, sociais, políticas, éticas do nosso planeta. Responsabilidade de cada um de nós. E é um fato também que estamos vivendo uma nova era. De quando em quando, Deus permite abalos na história humana que modificam a nossa trajetória, que nos fazem pensar, refletir e sair de uma normose. Como disse o grande psicólogo Pierre Weil, da Universidade de Paris, que há uma normose, um hábito doentio, muitas vezes, que o mundo segue com o espírito de rebanho, sem refletir com profundidade das coisas que vigoram na face da terra. Então a gente precisa realmente refletir sobre isso. E se houve um estágio de abalo, por exemplo, quando Copérnico mostrou que a Terra não é o centro do universo, lá no século XV, portanto o homem também não é o centro da Terra. Se houve outro abalo depois, com Charles Darwin, por exemplo, que mostrou que a nossa diferença com os animais não humanos é apenas de grau, há um novo abalo agora na face da Terra. O abalo que inclui os animais na nossa comunidade moral, como sujeitos de uma vida, com direitos de viver, de ser, de se expressar, de sentir, independente do que eles podem oferecer para cada um de nós. Esse é o novo abalo que nós estamos participando. E aqui em Petrópolis, em 13 de maio de 1888, nós tivemos, na quarta-feira, a oportunidade de ver a Lei 3353 de 1888, lá no Museu Imperial. A Lei Áurea, onde a Princesa Isabel, a Redentora, a qual reverenciamos, assina a abolição da escravidão no Brasil. E, simbolicamente, nós queremos estender, com o devido respeito a todos, essa abolição também aos nossos irmãos animais. Que a gente faça parte dessa história também. Então, essa palestra nós oferecemos ao benfeitor Emmanuel, que teve a coragem e o pioneirismo de dar uma resposta extremamente significativa ao movimento espírita, à humanidade. E isso há 78 anos,
num livro clássico da literatura espírita, que é o Consolador, um livro de 411 perguntas feitas ao benfeitor Emmanuel sobre diversas áreas do conhecimento humano, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, aquele que Chico Xavier iniciou as suas atividades mediúnicas. E esse livro foi perguntado a Emmanuel: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Uma palavra que já se encontra em desuso, irracionais, mas foi a pergunta coerente que foi feita a Emmanuel naquela época, por pessoas muito importantes do movimento espírita, que nos brindaram com essa pergunta ao benfeitor. E Emmanuel responde assim, e eu trouxe apenas um trechinho: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências. Então, essa palestra se dedica a estudar quais são essas enormes consequências. Aqui está a base, a raiz, a estrutura desta palestra. Quais são essas enormes consequências? Serão elas ambientais, espirituais, sociopolíticas, éticas? Acreditamos que sim, e nos empenhamos em investigar essas enormes consequências. Vamos ver se até mais ou menos aqui umas 11h30 da noite a gente consegue concluir, né, com essas consequências todas. As minhas palavras, alguns momentos aqui da palestra, e de antemão já vou pedir para vocês aqui desculpas, serão às vezes um pouco sinceras, mas não é para ferir ninguém, não é para ofender ninguém. Se em algum momento ela soar fora do tom, isso decorre da minha própria imperfeição, das minhas aflições internas, das minhas imperfeições conhecidas por mim e por todos. Então, em nenhum momento busca ofender a quem quer que seja. Nosso princípio máximo é a comunicação não violenta. Então, nós vamos tentar reproduzir aqui algumas mensagens dos Espíritos que são muito mais sinceras do que nós, né? Falando, né? A língua, aquela doçura dela aqui, minha nossa, né? Mas, pelo amor de Deus, gente, somos irmãos e irmãs, não é para ofender ninguém, se em algum momento for bem sincera, bem autêntica, enfim. Vocês me perdoam? Vocês são cristãos, né? Então, tá bom. Então, eu já estou perdoado por antecipação, né? Então, vamos lá. Bom, quais serão essas enormes consequências? É a nossa pesquisa, todo esse material está à disposição de todos, sempre faço para distribuir a todos, só pegar com a gente aqui depois, tá bom? Então, no dia 16 de outubro, agora recente, mês passado, no Dia Mundial da Alimentação, a WWF, uma das maiores organizações de conservação ambiental do planeta, fez uma pesquisa, encomendou uma pesquisa, e essa pesquisa foi realizada numa amostragem de 11 mil pessoas em 10 países, inclusive aqui no Brasil. E foi feita algumas perguntas, e dentre elas a mais importante, e descobriu-se que 91% das pessoas não percebem que o seu sistema alimentar ameaça a natureza. 91% da população não percebe que um ato comum do nosso dia a dia de se alimentar tem enormes consequências, como disse Emmanuel. E isso tem consequências graves para a nossa humanidade, ambiental, social, política e por aí vai. E aqui no Brasil também foi feita essa pesquisa. E 94% dos brasileiros não têm conhecimento das consequências da nossa alimentação. Isso é muito sério, isso é muito grave. Por isso, uma oficina de evangelização, de mocidade, que realizaremos aqui com a Ludmila, para que a gente leve essas informações que estaremos estudando aqui hoje para o máximo de corações que a gente possa. Porque a maioria desconhece. Nós desconhecemos muita coisa da alimentação, da evolução anímica e etc. Mas o pouco que conhecemos já é suficiente para mudarmos o mundo, seja o nosso mundo interior, seja o mundo de alguém. Então precisamos cada vez mais nos aprofundar e conhecer essas notícias por causa dessas enormes consequências. E, meus amigos, em certo momento eu trouxe aqui para a gente, como introdução, alguns discípulos acharam o discurso do mestre muito duro por causa de algumas verdades que ele declarou à sua época. Então, disseram para ele: dura este discurso, quem pode ouvi-lo?
Naturalmente, muitos de nós têm dificuldade de ouvir esses discursos sobre uma alimentação vegetariana estrita, sobre mudança de hábitos alimentares, porque há uma cultura da carne muito, muito, muito profunda. As raízes vão ao longe. Então, por exemplo, o consumo da carne tem a ver com masculinidade, tem a ver com machismo, tem a ver com virilidade. O consumo da carne tem a ver com status social. Para muitos companheiros isso é legítimo, nós compreendemos, é sinônimo de grandeza colocar uma carne na mesa para os seus filhos se alimentarem. Nós devemos respeitar isso também, apesar de queremos fazer a renovação de hábitos alimentares. Mas eu só estou citando isso porque há estudos profundos sobre a cultura da carne, tem até um livro chamado Meat Culture, da Annie Potts, que mostra como que essa cultura da carne é profunda. Então, quando a gente mexe nesse tema, a gente mexe com arquétipos, com bagagens reencarnatórias, com experiências nossas ao longo da nossa evolução. Então, dura esse discurso, gera desconforto, que não tem nada de conforto nessa zona de conforto. A gente precisa realmente sair daqui hoje balançados, mexidos, tá? Mas é muito profundo isso, para a gente ficar ciente. Dura esse discurso. Quem pode ouvi-lo? Graças a Deus vocês se disponibilizaram a ouvir. Então vamos seguir. Bom, mas tudo que é amargo pode se converter em doçura, trazendo aqui Francisco de Assis mais uma vez para a nossa exposição. Francisco de Assis morria de medo dos irmãos leprosos. Ele era o primeiro a sair correndo quando surgia um irmão leproso. Até que um dia ele se depara com um leproso, já no momento crucial da sua conversão, e ele abraça, beija esse irmão leproso. E ele diz no seu testamento, no final de sua vida, que o que me parecia amargo se converteu em doçura. Então vamos nos esforçar a superar essa cultura da carne hegemônica, normativa, que dita as regras, que regulamenta as organizações, a legislação ainda muito influenciada pela cultura da carne, porque isso tudo se torna doce. E é uma doçura quando a gente faz a transição alimentar, sem sofrimento animal. Quando as nossas escolhas não envolvem vítimas inocentes. É uma doçura. E esse é um convite também. Então vamos seguir. Quem acha o que é esse número? 579 mil. 579 mil animais sencientes serão abatidos nos 50 minutos desta palestra. Dura este discurso. Só durante a minha palestra de 50 minutos. E isso para o consumo humano. Os animais são utilizados para entretenimento dos homens, são utilizados para testes laboratoriais, para fazer cosméticos, para fazer materiais de limpeza, de higiene e também para o consumo humano. As dimensões são profundas. E apenas em 50 minutos, essa quantidade de irmãos menores serão abatidos. 70 bilhões de animais terrestres são mortos por ano para consumo humano. Por ano, no mundo, excluídos os aquáticos, que são incontáveis. 70 bilhões. A população está aumentando cada vez mais, estima-se chegar a 9 bilhões de pessoas até 2050. Então o consumo tende a crescer também. Mas, ao revés, também os vegetarianos, os veganos, os crudívoros, os frugívoros vêm aumentando na face da Terra. Então há uma contracultura muito poderosa nessa nova era, também trabalhando para que isso não se alastre cada vez mais. Porque são 193 animais mortos pela pecuária brasileira por segundo. E a gente chega naqueles números de 579 mil. Isso aqui é só o número do Brasil agora, 193 porcos, bovinos e aves mortos por segundo. Dura esse discurso, não é verdade? Mas é importante que a gente saiba. É importante, porque 94% não sabe desses números. Não sabe. Então é importante que a gente fale disso. E quantas pessoas são necessárias para esse número imenso, quase incontável,
para fazer o abate, para fazer o transporte, para fazer toda essa produção e distribuição desses animais. É preciso muitas pessoas. Com qual custo para essas pessoas? Com quais danos para essas pessoas que são obrigadas, muitas vezes, a participar de uma tarefa de abate animal que é antinatural, ante a natureza divina do ser humano. Não é divino, não é natural, por mais que seja comum, abater outros seres para a nossa sobrevivência. Perante a lei divina, quem é meu próximo? Então não pode ser jamais natural. É um desvio de enormes consequências na história humana. Com quais danos para o meio ambiente? Aqui a gente vê a dimensão ambiental, a dimensão sociopolítica das pessoas que trabalham com esse tipo de trabalho. Infelizmente, muitos não têm opção, estão em condição de vulnerabilidade, precisam daquele trabalho que surge, e temos que ter também compaixão por eles. Mas lutar para mudar esse sistema econômico baseado na exploração e crueldade para com os animais. Dura esse discurso, mas nós temos força para mudar. Então vamos fazer um passeio ao longo da história para a gente perceber que esse assunto não é tão novidade assim na história humana. Luzes do céu reencarnaram na Terra e vieram pedir que a gente revesse os nossos hábitos alimentares e o nosso sistema econômico. Desde muito antigamente. Por exemplo, eu vou passar aqui pelos 3 P's do vegetarianismo, que é conhecido no direito animal, na ética animal, que são 3 gregos, antes de Cristo e depois de Cristo. O primeiro deles é Pitágoras, nosso querido Pitágoras, que fala para a gente assim: enquanto o ser humano for implacável com as criaturas vivas, ele nunca conhecerá a saúde e a paz. Como é que vamos querer a paz violentando os animais, a natureza, os ecossistemas, a biodiversidade? Violentando a nós mesmos, porque isso é antinatural, o meu modo de entender. Como encontraremos a paz assim? Não encontraremos a paz dessa maneira integralmente. E diz Pitágoras, isso olha quanto tempo, 570 a.C., enquanto um ser come as articulações de um cordeiro, eles festejam com seus bons amigos. Olha a incoerência, a incompatibilidade. Enquanto a gente faz uma festividade falando de amor, a gente consome ao mesmo tempo os animais. Por quê? Porque a gente desconhece essas enormes consequências. Estamos desconectados de que o animal é um ser que tem alma, que sente dor, que não é uma mercadoria, que não é um produto. Desconectamos desse ciclo de vida, daquele pedacinho de carne que está lá no supermercado, embaladinho, que a gente nem se lembra que é um animal. Essa desconexão intencional para que a gente consuma sem refletir e sem culpa, que faz com que a gente mantenha esse tipo de hábito. É talvez, dos requisitos para que a gente mantenha, por esse desconhecimento. Por isso que essa palestra é informativa. Eu vou trazer o máximo de informações possíveis para que a gente consiga fazer a ressignificação, revisitar o nosso interior e tentar se conectar com o nosso Pai Maior, se religar com os animais, para a gente realmente se sentir estimulados e contagiados a fazer as mudanças. Estão encarnados ainda? Posso prosseguir? Então tá bom. Vocês falaram que me perdoam, tá? Me permitiram falar. Então vamos lá, Plutarco, mais um P, agora já 46 depois de Cristo. Olha o que Plutarco disse, gente, já lá, um pouquinho depois de Jesus. Em prol de um bocadinho de carne, privamos uma criatura inocente do sol e da luz e daquela porção de vida que ela veio ao mundo para desfrutar. Por causa de alguns segundos, alguns minutos, a gente priva um ser que tem uma evolução anímica, uma trajetória linda, evolutiva, de construção da sensibilidade, do instinto, da inteligência, por causa de alguns segundos. E ninguém aqui que consome a carne, ou que já consumiu a carne, acorda de manhã dizendo, hoje eu quero comer um animal, hoje eu quero matar um animal para comer. Isso não acontece, gente. É porque estamos realmente desconectados e influenciados por uma cultura da carne. A gente perdeu o senso crítico reflexivo sobre essa realidade.
Por isso que a informação é importante. E agora mais um, Porfírio. Porfírio também com uma palavra forte. Dura esse discurso. Olha o que diz Porfírio. Tentar convencer pessoas a se tornarem vegetarianas é como falar com barrigas que não têm ouvidos. Olha só, gente. Que danado, né? E existe um padre católico, muito famoso nas redes sociais, que ele é vegano e ele utiliza das suas pregações na igreja, e ele diz que precisamos parar de cultuar o Deus estômago. Que a nossa compaixão seja maior que o nosso paladar. É até o subtítulo do livro de um amigo nosso, né, o Eduardo Anandadeva. Mas vamos prosseguir então, gente. Então, sobre isso, na era moderna ou pós-moderna, nós temos 180 referências até o momento, pesquisa profunda da nossa irmã Aline, sobre vegetarianismo e relacionamento com os animais na literatura espírita clássica, em 117 livros. Temos material de sobra no movimento espírita para abordar esse tema. E essa pesquisa, esses números cada vez aumentam mais. Conforme a pesquisa segue, já aumentou, né, Aline? Já aumentou bastante esses números. Quem diria que no movimento espírita, na literatura espírita, teria também informações sobre isso? É claro que teria. Estamos falando do Consolador prometido. Como que não teria informações sobre isso? Nós que passamos e não vimos. Eu, por exemplo, quando estudei lá atrás, não vi. Só depois, com mais algumas experiências de vida, que eu comecei a pesquisar e encontrei. Que o movimento espírita também falou muito disso. A literatura espírita. Então, é um ato espiritual. Então, vamos ver as consequências espirituais sobre a questão da alimentação, que não estamos acostumados a pensar. E vamos passear também um pouquinho na literatura espírita. Bom, o livro Missionários da Luz, Espírito Alexandre, um benfeitor sublime, que se transfigura no final do livro. Ele faz alguns passeios com André Luiz, e em uma ocasião, ele leva André Luiz no matadouro, num abatedouro. E lá eles vão narrar a visão espiritual do matadouro, do abatedouro. Só vou mostrar um trechinho. O capítulo fala muito sobre a questão espiritual no matadouro. Vou mostrar um trechinho para a gente ver que em 1945 já havia uma informação substancial para a gente trabalhar para mudar esse tipo de atividade e esse tipo de consumo. Encontramos-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Minha surpresa não tinha limites. Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. Esse é André Luiz narrando, o espírito André Luiz. As cenas mais tristes das zonas inferiores, que até ali pudera observar, não me haviam impressionado com tamanho amargor. André Luiz, que a gente conhece pelo livro Nosso Lar, que viveu praticamente 8 anos no umbral, depois do seu desencarne. E André Luiz desencarna por quê? Quem lembra? Ele desencarna como um suicida. E por quê? Excesso de alimentação e de bebidas alcoólicas. Tem consequências espirituais para a gente? Tem. E olha a narrativa dele. Nada repugnou mais ele do que a visita de um matador. E o que ele vai ver lá? Aí vocês leem no livro. Tá? Mas ele vai ver espíritos em condições lastimáveis, sugando o plasma daqueles animais abatidos, né? Cenas assim realmente muito tristes. E claro que essa energia, ela passa para a carne que é consumida depois por nós. Então tem consequências espirituais para a nossa saúde, etc., como várias instituições renomadas aí, a ADA, Associação Dietética Americana, a Sociedade Vegetariana Brasileira, a OMS, que coloca a carne processada no grupo 1 e no grupo 2, né, dos alimentos cancerígenos. Então, há consequências realmente muito graves aqui. E, em 1958, já outro livro, agora o nosso irmão Humberto de Campos, vai falar para a gente sobre obsessão. Falamos sobre vampirismo, falamos sobre a questão espiritual no matadouro. Agora sobre obsessão, Humberto de Campos, mais uma obra clássica. E olha o que diz ele. Os homens que se julgam distantes da harmonia orgânica, sem o sacrifício dos animais, são defrontados por gênios invisíveis, que se acreditam incapazes de viver sem o concurso deles. O enigma da obsessão, no fundo, é problema educativo.
É o que estamos fazendo aqui, nos educando a conhecer novos hábitos alimentares. Porque a alimentação com a carne também facilita o processo obsessivo, como ele está narrando aqui. E nós, nas casas espíritas, temos as atividades de desobsessão. Não seria legal também a gente passar a recomendar uma alimentação saudável para aquele irmão que está passando por um processo obsessivo, como todos nós passamos ao longo das nossas experiências? Seria um receituário, uma orientação a mais tão importante para o movimento espírita, já que buscamos a saúde de todos nós. Humberto de Campos vai dizer mais, mas eu vou passar. Tá? Agora, 1960, conduta espírita perante o corpo. André Luiz agora também vai trazer uma outra informação importante para a gente, nesse estudo da dimensão espiritual do nosso trabalho aqui hoje. E ele diz o seguinte: grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Ele próprio viveu essa experiência. Grande número. E a gente sabe, né, que as doenças mais graves aí que a gente tem enfrentado, muitas delas são por consequências de um hábito nada saudável da alimentação. E olha, André Luiz, em 1960, talvez até se antecipando a diversas pesquisas científicas que a gente tem hoje na face da Terra. Para fechar com Humberto de Campos, essa parte, o cemitério na barriga, dura esse discurso, é um tormento depois da grande transição. Ou seja, dificulta a desencarnação, dificulta a readaptação ao plano espiritual. Quem de nós não quer desencarnar bem? Quem de nós não quer chegar a ser recebido pelos familiares, pelos vovôs, pelas vovós, pelos anjos de guarda? Não queremos isso? Vocês não querem não? Eu quero. Né? Mas olha só como que esse hábito também influencia nisso. Precisa ter um desgastamento daquela energia densa que envolve o consumo da carne. Não só o consumo da carne, né? Refrigerantes, outra série de coisas que também prejudicam, mas a nossa conversa aqui é mais sobre a questão relacionada aos animais. Titio Kardec, será que também falou sobre isso? E os espíritos amigos? 1860, segunda edição de O Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, questão 729, olha que interessante essa informação. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Aline falou para a gente do desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, a destruição antecipada dos animais, que tem aquela porção de vida para viver, como disse Plutarco, a gente antecipa o desencarne deles, isso prejudica a evolução anímica deles, porém é nossa. Porém é nossa. Isso está lá na codificação. E é um ato ambiental também. Se tem consequências espirituais para a nossa evolução, para a evolução dos animais, tem também consequências ambientais. E aqui eu vou passar bem rápido porque a questão ambiental é muito séria, muito grave. A gente não tem tempo para falar sobre isso tudo, já que a gente combinou só até 11h30. Foi isso? Da noite. Então é um ato ambiental. Porque qual é a situação atual do planeta? A situação da biodiversidade, a questão da água, da poluição. Como é que nós estamos? Estamos bem ambientalmente? No sentido de meio ambiente, de conservação do meio ambiente? Como estamos? Crise ambiental sem precedentes. André Trigueiro, nosso querido André Trigueiro, vem falando tanto sobre isso no movimento espírita, escreveu um livro sobre isso. Quase esteve aqui conosco, dessa vez não foi possível pela sua agenda, mas é uma crise ambiental sem precedente, sem precedente. Mudança climática, escassez de água doce, produção imensa de lixo, desertificação do solo, destruição da biodiversidade, acidez dos oceanos, extinção acelerada das espécies e por aí vai. Rafael só veio dar notícia ruim hoje, né? Sobrou para mim, né, o bagaço da laranja. Olha, gente, e por aí vai. E a questão do consumo dos animais está quase que em todas essas questões aqui. Enormes consequências. Mas
na lei de conservação, mais uma vez retornando às nossas bases espíritas, já falou para a gente que nós temos um instinto de conservação, um instinto que nos impele a conservarmos a natureza, o meio ambiente, os recursos naturais, ou melhor, as bondades divinas, como dizem os indígenas. Nós temos essa capacidade de sermos sustentáveis, de conservarmos as bondades divinas que o Pai nos ofertou, para que a gente viva, se expresse, evolua. Temos todos os meios de conservação necessários à nossa subsistência. O planeta nos dá tudo para que a gente sobreviva com qualidade de vida. Só que nós fazemos mau uso dos bens terrenos. Colocamos o supérfluo à frente do necessário. Isso gera um desequilíbrio ambiental. Portanto, diz o Livro dos Espíritos, questão 716, que o homem é insaciável e os vícios lhe alteraram e lhe criaram necessidades, lhe alteraram a constituição. É porque fugiu uma palavra aqui. Os vícios lhe alteraram a constituição. Olha que informação importante, que merece que a gente faça estudo profundo sobre isso. Que alterações é essas que foram modificadas pelos nossos vícios? Os espíritos, Humberto de Campos, Maria João de Deus, Emmanuel, tratam a alimentação da carne dos animais como vício. Como vício. Criaram necessidades que não são reais. Então estamos vivendo uma necessidade fictícia, criada por uma sociedade de consumo. Precisamos pesquisar, estudar isso. Necessidades que não são reais. E a resposta é bem maior, eu só trouxe um trechinho. Então estamos vivendo a 6ª extinção, uma extinção acelerada das espécies. Agora mesmo, em 2017, saiu um novo relatório mostrando como a situação está grave. Dos oceanos, de dezenas de zonas mortas nos oceanos por causa da pesca industrial, desmatamento cada vez maior da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga. Estamos vivendo a 6ª extinção. Chegamos no antropoceno. Conhecem o antropoceno? O antropoceno significa mais ou menos dizer que não se pode mais explicar as condições atuais do planeta sem as mãos humanas. Tira o ser humano da equação, você não explica o atual momento ambiental do planeta. Então é um novo ceno, uma nova era inaugurada pela interferência humana. Estamos vivendo um ecocídio, como Theodore Roszak, né? É um ecopsicólogo. É isso? Ele tem uma teoria bem interessante, a Claudinha, não sei se ela vai falar para vocês sobre isso, mas ele traz para a gente essa informação que é importante. Estamos comendo o planeta. Dura esse discurso. Vocês vão poder deixar eu continuar depois aqui no congresso? Não? Posso continuar? Então vamos lá, gente. Então precisamos de um senso de urgência. Senso de urgência é um dos capítulos do livro do André Trigueiro, nos convidando a esse senso de urgência ambiental. Porque somos analfabetos ambientais, somos analfabetos nutricionais. Precisamos aprender muito sobre isso, por isso o congresso. Por isso que a gente tem até uma nutricionista aqui, a Gabriela Pepe está lá atrás, trouxe o bebezinho dela, né? Então temos que conversar sobre isso. Porque a indústria da carne emite mais gases de efeito estufa do que todos os carros, ônibus, trens, motos, aviões e navios do mundo. Olha como é grave isso, olha como um ato nosso de renovação do hábito alimentar ajuda tanto o planeta. Porque a gente pode diminuir o tempo no banho, pode botar luzes econômicas, pode começar a andar de bicicletas, pegar caronas, etc. Mas nada disso impacta mais positivamente o meio ambiente do que deixar de consumir os nossos irmãos animais. 80% do desmatamento da Amazônia foi causado pela atividade pecuária. Relatório da FAO, da ONU, 80% do desmatamento. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós temos essa biodiversidade linda, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, tudo aquilo. 80%, gente, é um número assim que parece mentira. Às vezes é difícil acreditar, e a gente que pesquisa muito, a gente olha para aquilo, meu Deus, não é verdade isso. Parece um pesadelo, né, muitas vezes, né? Mas infelizmente, podemos mudar esse quadro?
Sem dúvida, gente, sem dúvida podemos mudar esse quadro. A natureza se regenera, uma capacidade regenerativa linda, mas precisa das nossas ações e responsabilidades. Para produzir 1 quilo de carne bovina, gasta 12 vezes mais terra, 13 vezes mais combustível, 15 vezes mais água do que para produzir 1 quilo de grão, de soja, de milho, de sorgo e outros tipos de grãos. Então, é uma equação onde a gente exporta os recursos naturais do Brasil para o exterior. O Brasil é o maior exportador de carne bovina, e com isso vai a água, com isso vai... Não contabiliza-se o desastre ambiental aqui quando a gente exporta isso tudo para fora. Seja animais vivos nos navios, seja as carnes congeladas, os pedaços dos nossos irmãos animais também. Temos uma prática hoje em dia no Brasil, não é só hoje em dia, mas é muito triste, que é a exportação de animais vivos. Está tendo uma luta jurídica para a gente conseguir extinguir essa prática aqui no Brasil. Em alguns países do exterior já foram proibidos. Então, vamos entrar na dimensão sociopolítica, a dimensão ética, que não estava no título da palestra, mas eu incluí, para a gente conversar sobre isso também. Tá? Então, dimensão sociopolítica. Quantas pessoas são necessárias para manter esse sistema econômico? Com quais danos, como a gente perguntou? Temos que nos preocupar também com essas pessoas? Obviamente. Somos espíritas, somos seres humanos, nos preocupamos com os animais, com as pessoas, com as plantas, com todos os seres, com todas as expressões de vida. Então, manter esse sistema econômico é muito danoso para os seres humanos. E o nosso querido Murilo Casson, cadê Murilo? Que veio lá de Limeira, São Paulo, 15 horas de viagem praticamente, para estar aqui conosco, um dos fundadores do MOVE com a gente, escreveu um artigo no MOVE, que eu vou utilizar alguns trechos, que é bem interessante sobre o impacto social do consumo da carne. E eu trouxe alguns documentários que ele cita, né, nesse artigo, lá no MOVE, gente, nas redes sociais do MOVE, a gente publica vários artigos que a gente faz, né, pesquisas que a gente faz, então, deem uma lida que são bem interessantes. Então, eu recomendo esse documentário. Foi feito um documentário premiado no exterior, ganhou vários prêmios, pela Repórter Brasil, fez um mergulho no mundo dos frigoríficos brasileiros. Então, rapidamente, bem resumidamente, tem outra investigação deles, chamada Moendo Gente, vários depoimentos de auditores da Previdência, auditores do trabalho, desembargadores do trabalho, médicos do trabalho, pesquisadores, professores, sindicalistas e funcionários que trabalham nos matadouros, nos frigoríficos. Então, por exemplo, né, a rotatividade é muito grande, os danos psicológicos são causados por você ter que abater diariamente animais, uma condição antinatural. Será que não haverá danos psicológicos aí? Será que não tem que criar um tipo de mecanismo de defesa para quando olhar aquele animal abatido, enfim, não imaginar que ele seja um animal que quer viver? Quais danos psicológicos para manter uma atividade dessa? Os nossos irmãos que trabalham com isso. Precisamos pensar nisso também. Então, os resultados, em resumo, essas pessoas geralmente são de escolaridade baixa, que as empresas se aproveitam, têm salários baixos, excesso de trabalho, alta taxa de rotatividade, portanto, favorece o desemprego, ambiente asfixiante, pressão psicológica, acidentes incapacitantes, né, muitas vezes, lesões, doenças, síndromes, enfim. Isso não é Rafael falando, é o resultado da pesquisa, e são várias as pesquisas nesse sentido. Os danos causados por esse tipo de atividade. Enfim, uma outra pesquisa, Amy Fitzgerald, PhD, socióloga, professora de criminologia, de Windsor, no Canadá. Essa pesquisa é muito bacana, gente, muito bacana. Ela vai falar mais ou menos para a gente que há uma correlação, evidências de que nos lugares que são instalados matadouros, atividades desses jaís, a violência aumenta ao redor. Interessante isso. A gente viu o André Luiz visitando o matadouro. Aquelas energias provocam o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Então, ela é criminóloga, pesquisadora, tem vários artigos publicados, tem um blog dela que eu convido vocês a visitarem. Houve um livro em 1902 chamado The Jungle, de Upton Sinclair. Sinclair escreveu um romance denunciando os trabalhadores escravizados nos matadouros e frigoríficos
E geralmente eram imigrantes que eram utilizados para essa prática. Isso ocorre muito. Os trabalhos mais danosos e difíceis, há um tipo aí, né, de racismo, de xenofobia, de alguns tipos de discriminações que utilizam esses que mais precisam para se valer dos trabalhos bem difíceis. Então, ela descobriu, 100 anos depois, ela leu esse livro e foi testar empiricamente se o que ele disse lá em 1902 tem razão de ser. Então, ela fez essa pesquisa e ela analisou 581 municípios americanos, ao longo aí de quase 10 anos, interligou relatórios da FBI, de censos, de fichas de prisão, de acusações de crimes, porque ela era criminóloga, tinha acesso a tudo isso, e fez uma correlação entre esses dados, cruzou esses dados, e ela constatou que a violência aumentava drasticamente em locais com existência de matadouros. Olha, uma pesquisa profunda. Então, tem implicações sociopolíticas também. As enormes consequências de Emmanuel, talvez aqui esteja um indicativo dessas enormes consequências. É uma atividade realmente que, apesar de gerar renda para alguns, talvez não seja aquela verdadeira renda que a gente precisa gerar enquanto economia, enquanto trabalho realmente que dê qualidade de vida às pessoas e aos animais e à natureza. Então, é uma pesquisa muito interessante. E ela diz a Amy, quanto maior o estabelecimento, pior a violência na comunidade. O consumo de álcool aumenta, o consumo de drogas aumenta, o consumo de agressão às mulheres em casa aumenta, o consumo de problemas sexuais aumenta. Então, a correlação que ela achou muito interessante, muito interessante. E, para nossa alegria, recentemente, agora, notícia fresquinha, olha, 19 de novembro, jornal The Guardian, jornal da Grã-Bretanha, um dos mais respeitados. Você viu? Jornal The Guardian publicou que há uma crise de Natal acontecendo, ninguém quer matar seu jantar. Está havendo uma renovação. Não estão aceitando mais esse tipo de trabalho antinatural. Então, a gente força a modificar esse sistema econômico de produção. Então, por quê? Porque há danos psicológicos e físicos muito graves para esses trabalhadores. Então, está começando a haver uma mudança nessa pesquisa recente no The Guardian. Olha o que eles dizem, funcionários. O matadouro de porcos disse que a pior coisa sobre o trabalho é o preço emocional. Preço emocional desses trabalhadores. Nós temos as preocupações com os homens, com nossos irmãos e irmãs, nós espíritos. Então, precisamos também ver essa dimensão sociopolítica do consumo da carne. E há também uma relação entre a fome e os produtos de origem animal. Esse é um artigo do Magno Grilenzoni, ajudou a gente a fundar o MOVE, um abraço para o Magno de São Paulo, e eu vou trazer para a gente também conversar um pouquinho. Vocês sabiam que é uma relação, talvez uma correlação, entre a fome no planeta e o consumo da carne? Por que será? Vamos ver se tem lógica essa correlação. 50% de todos os grãos produzidos são destinados à criação de animais para abate. 50%. Então, a gente desmata muito, faz uma monocultura de grãos e pega esses grãos e dá para quem? Para os animais comerem. Para a gente ir lá e consumir os animais. Não é mais fácil tirar o animal desse meio? A gente vai consumir direto os grãos? Não é mais fácil? Não é mais lógico isso? E outra coisa, quando o animal consome um grão que tem um valor nutricional de 10, quando a gente consome um animal para obter esse valor nutricional, esse valor nutricional já caiu para 1, 2, 3. Não é isso, Gabriela? Olha só, não é melhor ir direto no grão, no que a terra oferece para a gente, obter todo o valor nutricional integral orgânico, sem precisar explorar e fazer sofrer os animais? Como é que a gente desconectou disso, gente? Importante para a gente pensar. E esses 50% de grãos produzidos, enquanto 821 milhões de pessoas passam fome no mundo. Se a gente se mobilizasse para distribuir esses grãos enriquecidos de outras coisas para as populações que passam fome no planeta, a gente conseguiria erradicar a fome do planeta, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável do qual o Brasil assinou. Acho que são 21 objetivos, se eu não me engano. Esse aqui é um recente, tá? Saiu em abril desse ano,
é uma instituição que faz a pesquisa da fome no mundo de 2 em 2 anos. E há trabalho escravo também, gente. Só notícia ruim, gente. Só notícia ruim. Mas me coube esse papel, tá? Então, a pecuária é líder em trabalho escravo, gente. A pecuária é líder em trabalho escravo. Aqui, em Petrópolis, foi assinada a abolição com a Redentora Princesa Isabel, cuja pena está lá, né, no museu, e tivemos a alegria de ver mais uma vez. Então, há a escravidão contemporânea. A escravidão ainda subsiste, e sobretudo ligada à atividade pecuária, atividade de extração de cana-de-açúcar e outras atividades, mas a pecuária, ela é líder. E há um ciclo do trabalho escravo, há um vídeo interessante que eu não vou passar, mas, sobretudo, se aproveita da condição de vulnerabilidade econômica, socioeconômica das pessoas. Muitas vezes vão até outro estado, trazer pessoas para levar para o local onde vai ser feita toda aquela atividade, né? Prometendo mundos e fundos, enfim, isso não acontece. Eu não vou ter tempo de mostrar para vocês isso, mas eu fiz um gráfico para a gente que vale a pena ver. Então, quem são os escravos, na verdade, gente? Vejam esse ciclo que interessante. Pessoas em condição de vulnerabilidade, geralmente. E daí, elas são utilizadas para destruir animais e ecossistemas inocentes. E é para servir a quem? Para servir uma sociedade de consumo inconsciente. E esse sistema se retroalimenta. Todos somos os escravos desse sistema econômico de vida insustentável. Todos nós sofremos. Bom, aqui eu vou ter que passar, só tenho 5 minutos, para a gente finalizar com uma proposta, com um conceito que nós estamos construindo aqui no MOVE, estamos escrevendo sobre isso. Há um conceito no direito e na ética e na filosofia, ética animal. Foi trazida ao Brasil na década de 80, lá fora há muitos estudos sobre isso, sobre ética animal. É uma ética que supera, que reescreve as nossas relações com os animais através da superação de 2 conceitos que dominam o mundo, que é o antropocentrismo e o especismo. Então, a ética animal reflete que, por exemplo, o antropocentrismo diz que o homem é o centro do universo, tudo deve gravitar ao nosso redor e para a nossa servidão. Portanto, podemos utilizar os animais da maneira que a gente quiser. E se baseia em justificativas discriminadoras injustificáveis, por exemplo, que o animal não tem alma, que o animal não sente dor, que o animal é uma máquina, que o animal não tem uma comunicação complexa, que o animal não evolui, como a Aline mostrou para a gente. São esses conceitos levantados por autores conhecidos da nossa história. Famosos, produziram trabalhos importantes, mas na relação com os animais não foram nada legais. Por exemplo, René Descartes, que criou a teoria do animal-máquina. O animal não sente dor. Se ele grita, se ele chora, é porque a máquina está arranhada, precisa de óleo, por exemplo. E o espiritismo supera isso. E o especismo é aquela discriminação de uma espécie para outra. A espécie humana, por exemplo, discrimina a espécie dos animais não humanos. Ou entre espécies, ou a gente escolhe uma espécie que merece a nossa consideração moral. O cachorrinho, o gatinho. Mas outras espécies a gente não considera no nosso universo moral. As vacas, os porquinhos, as aves. Isso é especismo, discriminação de espécies. Quem aqui tomaria o leite do seu cachorrinho, da sua cachorrinha? Ninguém tomaria. Mas por que a gente toma o leite da vaca? O especismo faz essas perguntas reflexivas. Para a gente ver que elegemos alguns para que a gente consuma, outros não. E não há diferença entre eles. Então, é uma cultura da carne, como a gente conversou. O especismo tem a mesma raiz do racismo, do sexismo, das tantas discriminações que existem na face da Terra. Então, será que a gente tem uma ética animal espírita? Poderíamos dizer que o espiritismo trouxe para a gente, na sua literatura clássica, informações, conteúdos que nos permitam construir, como a ideia de nomear para conhecer e daí gerar consequências de uma ética animal espírita? Há uma ética animal na filosofia e no direito. Será que a gente pode dizer que no espiritismo há isso também? Então, nós estamos construindo esse conceito e oferecendo a todos que se interessarem. Então, a gente trouxe algumas reflexões. Por exemplo, o respeito à criação constitui simples dever.
A ética espírita, a moral espírita está nas questões 614, 615, 16, 17, 18. E para a gente, o paradigma espírita da ética, da moral, é a lei de Deus, é o parâmetro. Tudo que é a favor da lei de Deus é ético, tudo que é contra a lei de Deus é antiético. É contra a lei de Deus fazer o que estamos fazendo com os animais, com o planeta, com os seres humanos que exploram os animais? É um questionamento que a gente oferece para pensar. Emmanuel, a vida do animal apresenta uma finalidade superior que constitui do seu aperfeiçoamento próprio. Olha que interessante, isso aqui para a ética animal, se vocês oferecem isso para alguém do direito, da filosofia que estuda a ética animal, caramba, que interessante, porque o animal tem uma finalidade em si mesmo, intrínseco a ele. Ele não é para nos servir, ele é sujeito de uma vida. E Emmanuel antecipa essas discussões da ética animal hoje em dia. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Aqui é Kardec dando uma resposta à teoria do animal-máquina. O animal não são simples máquinas. Sofrem, têm uma alma, evoluem, e também chegarão à condição de humanos. Enfim, olha aqui a quantidade que a gente tem para construir um conceito de ética animal espírita. Como uma proposta, gente, de dar um nome a alguma coisa para conhecer, para visualizar. E tudo isso tem suas consequências. A partir do momento que a gente percebe que na literatura espírita há informações desses jaez, dessa qualidade, de maneira tão clara, objetiva e direta, é preciso que a gente comece a repensar algumas questões, algumas atividades que a gente realiza, uma maneira de realizar as atividades. Então, diz para a gente Humberto de Campos, comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. E por aí vai. Mas como eu não tenho mais tempo, André Luiz fala das pesquisas laboratoriais, Aniceto fala para a gente ajudar educativamente os homens a tratar melhor os animais, Emmanuel fala para a gente colaborar com a extinção da crueldade animal, é tudo pedindo e orientando para uma conduta diferente do que a gente vem fazendo, uma conduta mais ética em relação aos animais. E Emmanuel diz, justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos menores. Muito clara a mensagem do benfeitor, para que a gente ame pelo caminho, quanto possas, plantas, animais, homens, e nos descobriremos, por fim, amando a Deus, cumprindo o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem é meu próximo? Perdoem qualquer coisa e gratidão a vocês por me ouvirem. Que assim seja, gente.